Bora, Gil! Até que os dois lados quebraram o acordo. Um quebrou de um lado, outro quebrou do outro. Um abriu a Ralph Gracie lá perto dos caras. Os caras abriram Gracie Barra perto do Ralph. E aí começou a confusão. Brigando com o outro, não sei o quê. E eu ali no meio, né? Mas eu não tinha tido, tipo assim, não tinha tido nada comigo exatamente. Mas ficou aquele negócio, aquela guerra fria. Até que a gente foi, em 2018, eu fui com o Ralph pro Mundial de Jiu-Jitsu, Mundial No Gi. Aí, chegou lá, eu tava gritando pra um aluno meu, e o Ralph foi gritar pra um outro amigo nosso, pro Murilo. E a gente tava separado assim. E aí acabou a minha luta, eu comecei a ver uma confusão. Aí eu falei, o que tá acontecendo? Eu corri pra cima pra ver o que era, se era com algum amigo meu. Quando eu cheguei lá, o Flávio, que é o CEO da Gracie Barra, tava com a mão na boca, assim, sentado no chão. E um cara atrás, um cara grandão atrás, falando, tipo, armando, assim, como se fosse brigar com todo mundo. Primeiro, eu pensei assim, esse cara que bateu no Flávio. Aí eu corri pra cima dele, pra defender o Flávio. Eu corri pra cima do cara, aí o cara olhou pra mim e falou, calma, Jerry, calma, fica tranquilo, tá tudo tranquilo. Quando ele falou isso, eu pensei, não, o cara tá defendendo o Flávio. Mas, tipo, eu vi aquela confusão assim, e tinha um monte de gente de vermelho, que é a cor da Gracie Barra, né? Descia assim, aí os caras desciam, a arquibancada corriam assim pro lado, e aí os caras voltavam assim, fazia cara de paisagem. Eu falava, o que tá acontecendo? E eu ouvindo uma gritaria, não tava reconhecendo de quem era a voz. Aí eu fui ver assim, os caras estavam descendo para como se fosse pegar o cara que tinha batido no Flávio. E o cara era o Ralph. Mas quando chegava perto do Ralph, ninguém queria chegar. Ninguém queria brigar com o Ralph. Então os caras chegavam e dava pra trás, fazia cara de paisagem e voltavam. Aí eu olhei assim e falei, Ralph, o que aconteceu? Ele, o que aconteceu? Eu falei que ia pegar alguém. Eu falei que ia pegar alguém deles. Porque, pô, os caras fizeram cagada lá, os caras... Aí eu falei, cara, Ralph, vai embora. Eu empurrei ele. Porque os dois eram meus amigos, os dois amigos brigando. Só que, pô, não queria... Se eu pudesse evitar que o Flávio tomasse a cotovelada, eu evitava. Mas eu podia evitar que o Ralph fosse preso. Então, eu mandei ele embora. Eu empurrei, era aquela porta de incêndio que tem nos Estados Unidos, quando você bate não volta, né? Aí eu empurrei o Ralph pra fora e bati a porta pra ele não voltar mais. Que só abria por dentro, eu empurrei ele pra fora. Aí fui falar com o Flávio, o que aconteceu? Aí ele falou, o que aconteceu? Você sabe muito bem o que aconteceu. Eu falei, pô, peraí, cara. Tu tá botando a culpa em mim? Ele... Você sabe muito bem o que aconteceu. Eu falei, pô, cara, não é assim, não sei o que. Aí comecei a falar com ele. Só que, pô, ele tinha perdido 3 dentes também. Ele falou assim, meu irmão, sai daqui, eu tô irritado. Eu falei, tá bom, o cara tá irritado, deixa o cara. E depois disso, cara, o cara me proibiu de... Tipo assim, não tinha nada a ver com a história. O cara me proibiu de frequentar as Gracie Barras. E aí, eu continuei frequentando várias Gracie Barras dos meus amigos, que eram meus amigos mesmo. Eu viajo o mundo inteiro e vou nas Gracie Barras, mas tinha que ser uma coisa velada, né? Eu não podia, sei lá, sair em foto. Tu era persona não grata. Era persona não grata. Aí todo mundo falava, pô, Gadiar, vem aqui à vontade, faz o que... treina aqui, faz o que for. Só não posta foto que tá aqui, porque senão vai dar problema. Porque o cara falou que tu não pode ir nas Gracie Barras. Aí fazia isso. Pô, me senti mal pra caramba, porque é um cara que cresceu comigo. Se ele achasse que eu tinha feito alguma coisa, eu, por exemplo, se isso acontecesse o contrário, eu ia conversar com ele. Se eu achasse que o cara tinha feito alguma coisa errada, eu ia falar, porra, cara, tu é um filho da puta, tu é meu amigo e... Só que ele cismou que eu fui pra lá, que eu levei o Ralph pro Ralph bater nele, levei o Ralph. Que não foi, que foi uma parada, tipo assim, completamente... os dois começaram a conversar amigavelmente, até que ele desrespeitou o Ralph, falou umas coisas lá pro Ralph que o Ralph não gostou. E
E tipo assim, ele achou que ia ficar por isso mesmo. E o Ralph foi e deu nele. Não foi uma briga planejada, Não, né? não foi planejado. Aí cada um fala uma coisa, porque não teve motivo, porque o Ralph estava errado por isso, porque o Flávio estava errado. Cada um fala a história que é, tipo assim, o precedente dali para trás, todo mundo discutindo para ver quem estava certo e quem estava errado. Mas é quase unânime para todo mundo que naquele momento, pelo que o cara falou pro Ralph, ele deveria tomar uma porrada, porque o cara é lutador, o outro também. Porra, tipo, tu não pode falar alguma coisa assim desse nível e ficar achando que vai ficar por isso mesmo, entendeu? Não ia ficar por isso mesmo, ainda mais sendo o Ralph. E aí ele falou achando que ia ficar por isso mesmo e, tipo assim, desdenhou do cara e ficou ali, ó, tipo, praticamente ele falou assim, foda-se você, entendeu? E aí, pô, não dá, né? Aí o cara teve que reagir e foi assim. E como pra você que... Eu fiquei, pra mim foi tipo assim, imagina teu pai e tua mãe brigam, você fica no meio e aí teu pai fala assim, não, tu é amiguinho da tua mãe, tu não vai ser mais meu filho. Pra mim foi uma parada dessa, entendeu? Porque você tinha praticamente a Gracie no teu DNA, né? De lutador, Pô, né? eu tenho. Você tem, né? Porque é a tua história de vida. É a minha história. Eu tenho a tatuagem da Gracie Barra aqui. E aí todo mundo fala, pô, por que você continua com a tatuagem da Gracie Barra se você já saiu, já tem um tempo? Eu falei, cara, porque é minha história, não tem jeito, não tem como eu não tenho como apagar a minha história. E nem quero apagar e não tem como apagar. Tem muitos amigos, eu respeito muito toda a história da Gracie Barra, respeito muito o Mestre Carlos. O Flávio, ele caiu muito no meu conceito com várias atitudes que ele teve, que ele continua tendo, não só em relação a mim, mas em relação a várias outras coisas. Mas talvez a Gracie Barra não tivesse chegado no lugar que chegou se ele não tivesse tido algumas atitudes. Então, é difícil julgar, mas na minha opinião pessoal, tirando a parte dele empresarial, que ele fez para Gracie Barra crescer, para ser a maior academia do mundo, tirando isso, eu acho ele um babaca, pelo que ele fez comigo e com vários amigos dele, né?